Olá, recebemos no estúdio do RDTV hoje o deputado federal Nery Geller, do PP. E vamos falar de projetos, de pré-candidatura também. Deputado, novamente, bem-vindo, obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar conosco. Eu que agradeço, é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na RD News, conversando com a população mato-grossense. Bom, vamos já iniciar pelo Avança Mato Grosso, porque essa semana já tem novos municípios que o senhor vai visitar, né? Já passou aí por Cáceres, Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste. Como é que está essa programação? Na verdade, nós começamos por Alta Floresta, fomos Alta para Floresta. Araguaia, em Canarana, depois fizemos em Confresa, aí depois fomos para a região de Cáceres, fizemos esses 3 municípios, e agora essa semana, na sexta-feira à noite, nós vamos estar em Tangará da Serra, e no sábado de manhã estaremos em Juína. E qual é o objetivo desses encontros? É se preparar, começar a fazer um debate da pauta das eleições desse ano, qual é o clamor da sociedade. É um grupo liderado pelo MDB, pelo PP e pelo PSD. Nós somos bastante otimistas porque muitos prefeitos aderindo, muitos vereadores, então está sendo assim uma experiência ímpar. Você ouve a sociedade, às vezes você tem uma visão e na verdade a sociedade vai te lapidando, vai te orientando como realmente a gente tem que fazer o debate. E eu percebi, assim, Lídia, que tem muitas coisas que a gente precisa realmente estar perto da base para ouvir. Muitas pessoas sofrendo com essa inflação, muitas preocupações com relação ao acesso à moradia, programas sociais, como qualificação profissional, ProUni, enfim, esses programas que são importantes para dar oportunidade às pessoas com uma camada salarial mais baixa para ter acesso ao ensino, né, e à profissionalização. Bom, em geral a gente deixava o assunto de eleições 2022 para o final da entrevista, mas como as pré-candidaturas têm pautado praticamente diariamente aí o site RD News e todos os meios de comunicação, né? A gente vai seguir nessa linha aí. Eu gostaria assim de saber, o senhor é pré-candidato ao Senado, né? E existe aí uma disputa pelo apoio do governador Mauro Mendes, né? Porque aí há nomes fortes para esse pleito, essa candidatura em especial. O Wellington Fagundes, a Margarete Busetti. Como é que estão essas tratativas? O senhor acredita que o governador vai se pontuar em prol de um candidato em específico? Eu sempre tenho falado para vocês da imprensa e para a população mato-grossense. A questão primeiro que o Mauro tem que definir se ele vai para a reeleição. Eu tenho por convicção que ele vai ir para a reeleição, até porque Mato Grosso precisa do governador Mauro Mendes. Mauro fez uma grande gestão e está fazendo política agora nesses últimos 6 meses. E dá para perceber que no interior do estado e também na capital, que o Mauro está com uma densidade eleitoral crescente, está crescendo muito. E nós temos moral para falar porque os 3 partidos que compõem o Avança Mato Grosso são os 3 partidos que deram sustentação desde o primeiro dia do seu mandato, do mandato do governador Mauro Mendes, quando ainda muita dificuldade enfrentava lá atrás com relação ao enxugamento da máquina pública, do aumento da carga tributária. Eu que venho da produção, mas acompanho muito de perto a questão do funcionalismo público. No início o governador era vaiado e nós estávamos do lado dele ajudando a renegociar as dívidas, buscando recurso federal, e não foi pouco que nós conseguimos ajudar o governador Mauro Mendes. Então é natural que a gente esteja na base e que permaneça na base. Agora eu também tenho dito o seguinte, tem que ver se realmente o Mauro vai definir pela reeleição. A hora que ele definir, eu acho que essas coisas vão ficar mais claras. Porque os 3 partidos, de novo, que dão sustentação ao governador desde o primeiro dia, são esses 3 partidos que estão hoje na base do Avança Mato Grosso. Os outros partidos um pouco diferentes. Então, mas eu estou muito tranquilo, eu não posso fazer disso uma dependência para uma candidatura. Tanto que nós estamos liderando o processo de Avança Mato Grosso. Nós temos hoje mais de 118, 120 prefeitos firmes, alinhados no projeto. Temos prefeitos de todos os partidos, manifestações claras.
de prefeitos do União Brasil, que compõem a base do governador Mauro Mendes, como Héctor de Mirassol do Oeste, como Tatá aqui de Poconé, enfim, tantos e tantos outros prefeitos. Do PSB, prefeitos muito alinhados, a grande maioria dos prefeitos alinhados e de forma espontânea, como é o Passarinho lá de Jauru, como é o Tiago de Santa Terezinha, como é o Português lá de São Pedro da Cipa, como é o Getúlio de Araguaiana, prefeitos que estão 100% envolvidos. Então, nós estamos nessa crescente. Falando em Senado Federal, o senhor hoje está na bancada federal, já vem acompanhando muitos projetos que envolvem aí o nosso estado, né? Qual a principal bandeira que o senhor pretende levar para o Senado em caso de eleição? Eu quero consolidar alguns projetos que nós votamos na Câmara. Primeiro, dar sustentação ao presidente Bolsonaro ou a quem vir ganhar a eleição, para que a gente possa concluir reformas macro, como reforma tributária, reforma administrativa, que é para enxugar a máquina e trazer mais eficiência na política pública que deve ser implementada. Com rigor de enxugar a máquina, mas com eficiência e necessária para que o serviço público possa andar e, inclusive, direcionar a economia do Brasil. O outro ponto que nós não vamos abrir mão é de projetos importantes que foram votados na Câmara e estão no Senado, como licenciamento ambiental, que está lá, que é uma pauta importante para a economia do Brasil, e a lei do defensivo agrícola. E muitos que estão me assistindo podem falar, mas poxa, o Neri só fala do agro. Não, isso não é falar do agro, isso é falar da economia do Estado e do país. Porque a lei do defensivo agrícola, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 2.000 genéricos na fila que poderia ser produzido na indústria brasileira. E a gente sair da dependência da indústria chinesa, que 80% do defensivo agrícola vem da China. Isso gera milhares e milhares de empregos, isso reduz o custo do Brasil de forma significativa, isso incorpora novas fronteiras agrícolas que pode, assim, movimentar toda a economia. Então, nós estamos pensando na questão de viabilizar a economia. Essa pauta nós vamos tocar elas ano que vem lá no Senado. E depois nós vamos entrar muito também na questão mais assim do ser humano, da pessoa. Nós precisamos sim ter um olhar voltado mais para esse cidadão que ganha R$2.000, pai de família que ganha R$3.000, pagar um botijão de gás a R$160. Não é fácil não. Para alguém, um operário que tem sua bis para ir trabalhar, comprar um litro de gasolina a R$8, não é fácil não. Nós precisamos sim resgatar programas importantes como é o programa de acesso à moradia. Nós precisamos, olha, lá, eu vou dar um exemplo da minha cidade que eu fui vereador, hoje eu moro aqui em Cuiabá, já faz quase 2 anos que moro aqui em Cuiabá, mas em Lucas do Rio Verde foram construídas 11.000 casas populares. Olha quantas pessoas conseguiram ter um teto. Esses programas precisam ser resgatados. E uma outra pauta que nós vamos enfrentar lá no Senado Federal, e é para isso que é o Senado, nós vamos trabalhar duro para criar um ministério a mais. Nós precisamos ter o Ministério da Indústria e do Comércio. Nós vamos trabalhar firme para isso. O Brasil é um gigante do ponto de vista da recuperação da economia. Não tem nenhum país no mundo que tenha a capacidade de se recuperar com rapidez. Agora, tem que ter política mais específica. No caso da produção, existe o Ministério da Agricultura, que é um ministério forte e que a presença do setor agropecuário é muito forte na esfera do governo, seja no Estado ou seja na União. Agora nós precisamos também uma indústria mais forte, um Ministério de Indústria e Comércio mais forte, e hoje nós não temos isso. Então esse foi um compromisso que nós assumimos com os comerciantes e com a Fiente, inclusive, e a CNI, para que a gente possa essas pautas trazer para dentro, porque isso tudo movimenta a economia, gera emprego e renda para as pessoas. O senhor é relator aí do projeto de lei que cria um programa de desenvolvimento de indústrias de fertilizantes, né? Como é que está a tramitação hoje desse PL? Esse é um outro assunto. Sabe, eu fui muito chamado pelo presidente da República e pela Casa Civil
para tocar e consolidar relatorias de projetos polêmicos. O licenciamento ambiental foi um deles, eu tive que enfrentar a grande mídia nacional, a comunidade internacional, e nós fizemos isso com muita firmeza do ponto de vista de destravar as obras que são importantes, estruturantes do país, tanto em infraestrutura quanto urbanas, questão do saneamento básico, aterro sanitário. Na lei do defensivo agrícola não fui relator, mas fui chamado para ser correlator e eu consegui conduzir para votar essas matérias. E é muito legal isso, assim, Lídice, eu posso falar isso com maior orgulho. A capacidade de diálogo, a capacidade de articulação fez com que essas pautas fossem votadas. São pautas que estão lá como licenciamento há 20 anos, estão parados lá. Isso libera 130 bilhões de reais. Nós fomos para o colégio de líderes, eu consegui fazer com que o requerimento de urgência fosse assinado, tendo o apoio do colégio de líderes, e fui para o plenário da Câmara. Num primeiro momento parecia impossível ser votada essa matéria. Nós entramos com 130, 140 votos e precisa 250, precisa ter a maioria, 257 votos. E acabamos saindo com 340 votos. Por quê? Porque a gente fez enfrentamento técnico, dialogando com o centro, com a direita e com a esquerda, e mostrando, inclusive para ambientalistas, que esses projetos são importantes, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade. E essa questão do fertilizante eu fui chamar também para relatar, porque ele é estratégico para o país e para o mundo, porque ele trata da questão da segurança alimentar. Nós estamos com problemas gravíssimos no Brasil hoje por falta de fertilizantes. 80% do nosso potássio é importado, vem do mercado internacional. Nós temos jazidas importantes aqui no Brasil, que fica na Amazônia, mas que pode ser explorado e nós podemos ser autossustentável e talvez, quem sabe, no futuro até ser exportador. E dá para fazer isso com muita tranquilidade, fazer a exploração das jazidas com manejo e fazer ela dentro rigorosamente das normas da legislação ambiental, sem infringir a questão ambiental, sem fazer desmatamento ou fazer eventualmente só aonde a gente faz a extração, porque isso trata da questão de segurança alimentar, mas isso depende do licenciamento, depende também de um debate amplo com a sociedade urbana, inclusive com a mídia e com a comunidade internacional, de que isso é estratégico para o Brasil e para o mundo. Por quê? Porque esses fertilizantes, eles geram nutriente para produzir feijão, arroz, para comida para as pessoas. Temos milhões de pessoas, bilhões de pessoas que precisam do alimento que nós produzimos no Brasil. Ela é tão importante quanto a questão ambiental e dá para conciliar as duas coisas. Então nós vamos fazer esse debate para fazer a questão do licenciamento, mas precisa estrategicamente também ter viabilidade econômica e aí vai mexer inclusive na questão de incentivos fiscais, carga tributária, vai envolver a questão de crédito específico, talvez subsidiado pelo governo federal, que o governo pode gastar um pouco nisso, porque com certeza vem retorno muito forte de que se gasta hoje, se arrecada 2, 3 nos anos subsequentes. Então é muito forte do ponto de vista da economia. É um tema também bastante espinhoso, mas que nós vamos enfrentar, vamos liderar lá na Câmara para que ele seja votado, mas seja votado assim com conteúdo mesmo, para que as coisas tenham menos burocracia. Queremos votar esse ano na Câmara e, se Deus quiser, ano que vem pular lá no tapete azul para aprovar lá no Senado Federal. Uma outra também questão polêmica que o senhor está relatando aí é o projeto que retira Mato Grosso da Amazônia Legal, né? Está gerando muito debate, muitas críticas. Esse projeto em especial também deve sair esse ano, você acredita? Como é que está esse trabalho, deputado? Esse é um outro assunto que está na minha relatoria e nós não temos nenhuma dificuldade de fazer o debate. Eu falei isso aqui na Assembleia Legislativa. A primeira audiência pública eu fiz aqui com a Assembleia Legislativa na região metropolitana de Cuiabá, portanto com a sociedade urbana, inclusive com ambientalistas. O que nós temos a convicção de falar? Hoje, os americanos, que não preservam praticamente nada, autorizaram fazer a produção em reserva legal e, em alguns casos, até em APP. Olha quanto contraditório é. A Alemanha, da mesma forma. Eles tanto nos criticam, nós, que mantemos mais de 60% de toda a nossa vegetação ainda intacta. Eles não têm lá, tem 10, 15%. Eles produzem em tudo que é lugar. Então, eles podem fazer, nós não podemos fazer. Por que nós não podemos fazer?
Então, na pior das hipóteses, assim, é de resgatar o direito adquirido do cidadão que veio para Mato Grosso ou que saiu do sul do estado e foi mais ao norte e tinha direito de fazer a abertura de suas áreas em até 65%. Ele tem escritura registrada em cartório, ele tinha o direito de fazer sua abertura e aí depois vem a legislação e muda isso. Como é que fica esse cidadão? Ele tem que preservar para o mundo inteiro sem ser remunerado? Então, na pior das hipóteses, nós vamos fazer essa discussão para isso vir para a mesa. Que a comunidade internacional cumpra os acordos assinados e que preencha o fundo do ponto de vista de recurso para fazer a compensação desse ativo ambiental. Então, esse debate tem que ser feito. Aí o pessoal fala, não, mas aí então é diferente, tu não está querendo só pensando em abrir. Não, nós queremos defender a economia do estado de Mato Grosso. E esse debate, para quem tem coragem de fazer e quem está lá por convicção, que não está lá para fazer selfie, para ficar em rede social xingando os outros, que trabalha a convergência, que trabalha o diálogo, essas pautas têm que vir para a mesa, porque elas são importantes para a sociedade brasileira e é importante para o mundo inteiro, porque ela trata, de novo, primeiro de respeitar direitos adquiridos. Pessoas que foram para Feliz Natal, para Vera, para Santa Carmen, nessas regiões longínquas, venderam 100 hectares para comprar 1.000, porque tinha direito de abrir 65, e aí tem pais de família que estavam em algumas regiões 20 anos, 25 anos, que tem 2, 3, 4 filhos, e quer ampliar um pouco, porque esses filhos, eles vão na sucessão, e com 100 hectares não conseguem sobreviver. Eles foram para lá e tinham direito de abrir 650 hectares. Foi-lhe tolhido esse direito, mudou a legislação, ele pode abrir só 200. Como é que ficam os outros 450? Quem que paga por isso? Então, esse debate vai ter que vir para a mesa. E eu tenho certeza que eu vou fazer o bem para o estado de Mato Grosso, vou fazer o bem para a economia, vai gerar emprego, renda e vai resgatar as pessoas que foram injustamente tolhidas o direito de fazer a abertura dessas áreas. Bom, houve recentemente aí a votação para a redução do ICMS, eu queria que o senhor trouxesse aqui para a gente como é que foi esse debate, o que ficou definido, o que o cidadão essa pode PEC, esperar. ela foi aprovada, inclusive, hoje lá na Câmara. Na semana passada eu estava lá e votei a favor, foi aprovado para reduzir o ICMS do combustível. Uma preocupação da equipe econômica para dar uma resposta rápida e urgente para a sociedade com relação ao preço dos combustíveis. E nós votamos a favor. Eu tenho muito medo, o governador Mauro Mendes fez críticas, e eu concordo com essas críticas do Mauro, porque foi feito muito no afogadilho, de forma muito próximo da eleição, muito rápida. Isso criou uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande. O mercado reagiu mal a isso, tanto que o dólar subiu lá em cima. Quando o dólar sobe, o combustível no mercado internacional, subiu o combustível também. Daqui a pouco, esse ICMS, até ele chegar lá na ponta, ele não vai cobrir o aumento que teve em dólar. E vai desarranjar toda a economia e a arrecadação dos estados, que estava nessa linha. Mas eu acho que é válido, a redução da carga tributária é importante para a produção, é importante para o cidadão, e espero que chegue lá na ponta realmente na hora de abastecer uma moto, uma bis ou um veículo. Isso em quanto tempo que deve acontecer? Não sei, vamos esperar ser sancionado. A lei agora foi aprovada na Câmara, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, teve mudança, voltou para a Câmara, foi aprovado hoje. Eu não estive lá hoje, infelizmente não consegui votar, mas eu estava consciente que lá na Câmara ia ter maioria absoluta e foi votado pela maioria. Espero que dentro em breve possa ter o impacto lá na ponta no combustível. Tem um projeto de lei que o senhor propôs para reduzir a idade mínima para motoboy. Eu acho que isso é uma notícia interessante para muitos que precisam, né? É uma função aí que cresceu muito nessa pandemia. Como é que é esse projeto? A entrega, a motoboy é uma atividade que era permitida só acima de 21 anos. Poxa vida, se com 16 anos pode votar, já pode ter responsabilidade, com 18 anos já é adulto. Então, o que eu, por convicção, um vereador que me chamou, o vereador Josafá, lá de Primavera do Leste, me falou, olha, deputado, por que o senhor não vai atrás disso e não muda? Eu fiz o projeto de lei para que a gente possa, o motoboy, ser habilitado e ter a carteira para fazer o trabalho de entrega,
tanto em autopeça quanto restaurante, lanche, essas coisas, e que esses jovens possam entrar também, facilitar para eles entrar na atividade econômica, entrar e ter o seu emprego. Então é uma das coisas que eu me orgulho muito de ter trabalhado e, se Deus quiser, agora nos próximos dias vai ser aprovado também no Senado Federal para que a gente possa consolidar e o motoboy com 18 anos poder trabalhar. Ah, bacana. Alguma questão que a gente não abordou para a gente encerrar, que o senhor queira trazer? Não, eu acho que é isso, agradecer pela oportunidade, falar que é muito bom estar conversando com vocês, me comunicar com a sociedade. Eu sempre tenho dito que os profissionais aqui da imprensa de Mato Grosso comigo têm sido muito justos. A gente tem uma boa relação e para prestar conta do nosso trabalho é se comunicar através da imprensa. Agradecer pela oportunidade, dizer que nós estamos muito alinhados junto com o Blairo, com Carlos Fávaro e num projeto de pré-candidatura ao Senado viável para que a gente possa chegar lá e representar bem o estado de Mato Grosso. Tá ok, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, um grande abraço e fique com Deus. Nós conversamos com o deputado federal Nery Geller, do PP, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Até a próxima.